prisão perpétua é justo. A Polícia Civil busca mais informações sobre um suposto serial killer de Rio Verde durante o depoimento dele. Olha o cara aí, ó, andando desse jeito, mancando, né? Bateu nos policiais, apanhou também. Aí tá mancando daquele jeito lá. O nome dele é Rildo Soares, suspeito de matar uma jovem de 26 anos e outras 2 vítimas, pelo menos por enquanto, mas há suspeito de pelo menos mais outras 2 aqui em Goiás, fora crimes que ele é suspeito também lá na Bahia. Minha gente, vamos agora na reportagem com Leonardo Ribeiro. Suposto serial killer Rildo Soares, que cometeu aí, né, esse feminicídio semana passada contra Elisângela da Silva, de 26 anos, e de outros 2 homicídios consumados, será ouvido hoje aqui pela Polícia Civil. Eu estou na delegacia de Rio Verde, juntamente com o delegado Adelso Candeu, que vai nos trazer mais detalhes. Delegado, quais são as expectativas do depoimento desse suposto serial killer? Boa tarde. Muito boa tarde. A expectativa nossa é que nesse interrogatório de hoje, na delegacia, ele fale sobre as outras 2 mortes que ele teria participado. Se ele realmente é coadjuvante ou se ele é protagonista dessas mortes. Se ele praticou sozinho ou com a ajuda de outra pessoa, como ele menciona. Particularmente, entendemos que ele tenha matado essas 3 mulheres sozinho, exatamente porque a assinatura do crime da morte da Elisângela é a mesma dos outros crimes. Uma mulher assassinada com vários golpes na cabeça, deixada nua, com tentativa de ocultação de cadáver, violência sexual e sempre durante as madrugadas. Então, nós acreditamos que ele seja o autor dessas outras 2 mortes também, que ele não nega a participação. Vamos ouvi-lo nessa tarde. Então, até então, essas 2 mulheres que estão desaparecidas, há a possibilidade dele ter desaparecido com elas. Justamente, atendemos a mãe de uma delas hoje, mãe da Ingrid, que veio até a delegacia, diz estar muito preocupada porque a filha nunca passa 2 dias sem dar recado, sem dar sinal, sem aparecer em casa para tomar um banho, comer alguma coisa. Mas desde o dia 2 de setembro ela não foi mais vista. Ela é usuária de droga, como as outras 2 vítimas, e anda sempre durante as madrugadas na mesma região de atuação do Rildo. Além disso, a mãe reconheceu uma das bolsas como sendo idêntica à bolsa que a filha usava. Por isso a preocupação dela e a vinda dela até a delegacia para relatar isso. Até então, tudo indica que ele cometeu 5 homicídios até o momento. São 3 feminicídios que estão praticamente comprovados. Além disso, tem um latrocínio praticado no último dia 7 de setembro e a Polícia Civil ainda apura outros crimes de estupro que teriam sido praticados por ele. O delegado, esse suspeito ficava indo para a Bahia, voltando aqui para o nosso estado de Goiás. Existe a possibilidade dele ter cometido crimes lá na Bahia, assim como cometeu aqui no nosso estado? Várias denúncias temos recebidos de crimes muito parecidos, muito semelhantes na forma de execução, praticados em Salvador e em Itabuna. E temos recebido denúncias de que deve e que muito provavelmente é ele. É óbvio que aí depende de uma apuração um pouco diferente, depende da apuração junto da polícia baiana para se entender, primeiramente, se esses crimes realmente aconteceram, como foi e se há a possibilidade do Rildo realmente estar envolvido nesses crimes. Delegado, a frieza do Rildo Soares chama muito a atenção, né? Como ele fala, como ele traz aí seu depoimento diante dessas crueldades. É um absurdo, realmente é uma completa tranquilidade. É tão tranquilo o Rildo na prática do crime que ele está matando a mulher, violentando sexualmente, escondendo o corpo, passa uma viatura com giroflex ligado na frente do terreno baldio e ele não muda em nada a execução do crime. Ele continua, sai do local com um uniforme de limpeza pública, segurando a bolsa feminina da vítima na mão, caminhando muito tranquilamente como se nada tivesse acontecido. E durante o interrogatório dele, questionado por que a Elisângela não era usuária de drogas, a Elisângela não era moradora de rua, era uma menina que estava saindo para o trabalho 4 horas da manhã, porque era o turno de trabalho dela. Então ele diz, foi a que apareceu. Eu ainda pergunto, se fosse aquela outra moça, ele diz que teria sido ela. Ele não conhecia a vítima, matou a Elisângela porque foi a que apareceu no caminho dele, sem motivação nenhuma. O intuito dele, então, era cometer crimes contra mulheres. Exatamente. Nesse caso, muito possivelmente, a ideia era cometer um crime sexual e, em seguida, matar a única testemunha desse crime, que é a própria vítima. Muito bem, minha gente. No primeiro momento, após o crime que aconteceu de quarta para quinta lá em Rio Verde, mas chegou à tona tudo na segunda-feira, né? Porque a polícia estava investigando o crime contra essa jovem. No primeiro momento, pelos traços, pela informação levantada pelo próprio delegado, eu já suspeitei realmente de
pelo menos um embriãozinho, digamos assim, de um serial killer, já que outras mulheres foram vítimas de crimes semelhantes em Rio Verde, nas proximidades do local onde ele assassinou essa jovem. Bora para lá então conversar com o Rômulo César, nosso apresentador lá em Rio Verde, do Band Cidade. O Rômulo César vai falar com a gente a partir de agora, porque ele está acompanhando de perto isso desde que surgiu a notícia do desaparecimento da jovem, ou seja, na madrugada de quarta para quinta da semana passada. O Rômulo já está acompanhando aí os detalhes, os pormenores desse caso que já indica, sim, um serial killer em Rio Verde. Rômulo, boa noite, amigo. Oi, Alisson, boa noite para você, boa noite para todos que estão acompanhando o Brasil, gente, Goiás. Infelizmente, né, Alisson, um caso cruel. Nós trouxemos uma reportagem na segunda-feira, exclusiva, inclusive, trazendo detalhes minuciosos dessa situação. No primeiro momento, muita gente achava que o Rildo tinha ligação com o crime da Elisângela, com o latrocínio que havia acontecido no último dia 7 de setembro aqui na cidade, na verdade, uma tentativa de latrocínio, e com outras situações que envolvia um furto, roubo de um carro. Mas nós tínhamos essa informação em primeira mão de que o Rildo poderia estar ligado a outros vários crimes envolvendo mulheres. E o que chama a atenção, Alisson, é exatamente este ponto. O delegado falou sobre o fato do Rildo ter atacado a Elisângela durante a madrugada e de que era uma mulher trabalhadora. O Rildo, ele não escolhia por ser trabalhadora, por ser usuária de droga, nem nada do tipo. Ele andava pelas madrugadas e as vítimas eram as mulheres que tivessem ali à frente dele. Se tinha a oportunidade, infelizmente, tinha o crime. O Rildo também tem outros pontos que chamam a atenção. A reportagem que nós trouxemos aqui na segunda-feira no Brasil, Gente, Goiás, e no jornalismo da TV Sucesso Band, circulou por outras partes do Brasil, inclusive na Bahia. Eu recebi vários contatos no dia de hoje e de pessoas que conhecem o Rildo. E aí eu tive algumas informações que chamam a atenção, Alisson. Na Bahia, em Salvador, o Rildo utilizava uma moto e falava que trabalhava como um entregador de pizza e mototaxista. Na verdade, era uma situação que ele utilizava para sair para as ruas e possivelmente cometer crimes. Crimes estes que estão sendo investigados pela polícia. Um deles teria acontecido em janeiro deste ano, quando ele invadiu uma açaiteria, rendeu a funcionária e foi embora. Depois, diante da repercussão, ele teria até mesmo se arrependido nas redes sociais, pedido desculpa, nesse caso que aconteceu na Bahia. Mas aí pergunta, o Rildo não está em Rio Verde há mais de um ano? Nesse período em que o Rildo veio para Rio Verde, ele deve ter ido à Bahia pelo menos 3 vezes. Isso é o que apontam aí as investigações e as informações. Ou seja, o Rildo cometia crime aqui em Goiás, ia para a Bahia, cometia crime na Bahia e voltava novamente para Goiás. E uma das últimas viagens dele para a Bahia teria sido agora no mês de julho. Depois disso, vieram uma série de crimes aqui na cidade de Rio Verde. Mais um ponto que chama a atenção envolvendo a investigação desse suspeito de ser um serial killer. Claro que a gente trabalha dentro da legislação e o coloca como suspeito, mas o delegado tem a certeza de que pelo menos 3 crimes são do Rildo. Os 3 crimes, a Elisângela da Silva Souza, de 26 anos, crime que foi o último, o qual trouxe a ponta desse iceberg. Alexânia Hemógenes Carneiro, de 40 anos, onde pode ter envolvimento do Rildo juntamente com outra pessoa e também, juntamente com outra pessoa, com a Monara Pires Gouveia, de 31 anos. Além disso, 2 mulheres desaparecidas, a Ingrid Ferreira Barbosa Romagnoli, de 38 anos, e a Neilma de Souza Lima, de 42 anos. Essas 2 últimas ainda seguem desaparecidas. E após a reportagem que nós mostramos na segunda-feira, Alisson, várias mulheres, diante da repercussão, procuraram a delegacia. Quem são essas mulheres? Vítimas de estupro que não têm a identificação de quem teria cometido este crime. E a suspeita recai sobre o Rildo. Então a polícia também já investiga essa situação e acredita que possa até aparecer novas vítimas. Em relação também ainda à atitude do Rildo, chama muita atenção o fato de alguns pontos na audiência de custódia que mostramos ontem aqui no Brasil, Gente, em que ele mentiu. Um deles, em que a mulher moraria com ele aqui em Rio Verde.
Mentira, ela reside em Salvador, não reside aqui na cidade de Rio Verde. Inclusive, ela é uma mulher estrangeira. E um outro detalhe que chama a atenção: o Rildo falou que paga uma vizinha para cuidar das crianças, o que também, segundo os últimos levantamentos, não procede e não é uma verdade. Um outro ponto que ele teria mentido na audiência de custódia é sobre o carro, que posteriormente ele ter roubado, ele teria colocado fogo. Esse carro ele alega lá na audiência de custódia que seria do padrasto, o que também não seria verdade. Ou seja, uma série de mentiras. Neste momento, o delegado Dr. Adelson Candeia, titular dessa investigação, está na CPP ouvindo o Rildo e pode ter mais novidades. Amanhã vai haver uma entrevista coletiva pela manhã para poder falar sobre o caso. Alisson. Muito bem, Rômulo. Obrigado pelas informações, meu amigo. E qualquer novidade pode entrar aqui como prioridade, tanto no Brasil Gente, quanto no Jornal da Sucesso com o Thiago também, e amanhã nos demais programas da emissora. Muito bom o teu trabalho aí, trazendo informações muito concretas de tudo que você falou também. Estava lembrando da fala do delegado na entrevista durante a reportagem, falando que a mãe da Ingrid, que é uma das jovens desaparecidas, já identificou uma bolsa muito semelhante na casa do Rildo com a bolsa que a filha tinha. Ou seja, possivelmente os pontos ligados aí, minha gente, estão apontando sim por um serial killer. Obrigado, Rômulo. Até amanhã, meu amigo. É isso aí, minha gente. Agora é o seguinte. A gente está falando realmente de algo que tudo indica que seja um serial killer, certo? O Thiago Henrique está preso aqui. Possivelmente vai apodrecer dentro do complexo Odair Guimarães, aqui na capital, depois de matar mais de 40 mulheres aqui no estado de Goiás, lá na década de 2010, certo? O Thiago Henrique, o serial killer de Goiás. Esse aqui, por enquanto, pelo menos, eu imagino que 5 mulheres, né? Tomara que também pegue aí uma condenação dilatada de pelo menos 40, 50 anos, a soma de todas as penas, porque, pelo que está tudo indicando aí, pelo menos mais 3 jovens ele matou, com possibilidade de mais 2. Certo, minha gente? Agora, a gente está numa onda aqui no Brasil, gente, desde o primeiro dia que eu pisei aqui na Band, e todos esses dias, mostrando feminicídio em cima de feminicídio, violência doméstica, mulheres espancadas dentro de casa na presença de filhos. Agora há pouco, uma senhora que foi quase assassinada lá em São Luís do Norte, com querosene, com gasolina ateada no corpo. Um anjo, Deus enviou um anjo lá e a mulher não foi assassinada. Você imagina o trauma para a mulher que tem o corpo todo, né, umedecido, molhado com gasolina e não morreu. Tem que agradecer a Deus, é um livramento mesmo. O que está acontecendo? A gente tem que pedir realmente, o grande clamor da sociedade é para que atentado contra a vida, feminicídio, atentado contra a vida, a pessoa realmente pegue aí 60, 70, 80 anos de condenação e pronto, sem vírgula. Não tem o mais. O problema do Brasil é o mais. O problema do Brasil é o mais. Aí tem atenuante, tem qualificadora, tem isso, tem aquilo, quebra a pena da pessoa e quebra a perna da sociedade. O momento em que esse monstro foi preso pela polícia lá em Rio Verde. Repara, os policiais correndo, já identificaram ele lá rente ao muro, aceleraram, prenderam ele. Mas o cara é extremamente violento. Ele deu trabalho, cara forte, de uma envergadura, deu trabalho para os policiais, agrediu os policiais, sobrou para ele também e... de coração, estou um pouco me lixando com o que está acontecendo com ele. Inclusive, nesse momento, ele está sendo ouvido pelo delegado lá em Rio Verde. A audiência começou às 5 da tarde e possivelmente vai mais 1 ou 2 horas ainda de audiência com o Rildo Soares lá no Complexo Prisional de Rio Verde.